pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Meus irmãos, minhas irmãs, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4, onde nós leremos dos versículos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Então peço aos irmãos, às irmãs, às famílias que estejam atentos à leitura. E diz assim a palavra: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram consigo como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora,
Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Um dia na agenda de Jesus, um dia muito cheio. Se você olhar para os capítulos anteriores, versículos anteriores, você perceberá a agenda de Jesus. Muitas pessoas atrás de Jesus, muitas pessoas buscavam a Jesus por causa das suas necessidades e todos encontravam em Jesus amor e compaixão. Jesus ensinou a palavra, Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios, Jesus perdoou pecados. Quantas e quantas pessoas atrás de Jesus encontraram o seu amor e a sua compaixão. E o texto que nós acabamos de ler diz que o dia estava se findando, né? O texto diz: naquele dia, sendo já tarde. Depois de uma agenda muito cheia, eu acredito que os discípulos, e ainda mais Jesus, estavam cansados. E Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: passemos para a outra margem. E o versículo 36 então vai nos mostrar os discípulos atendendo a ordem de Jesus. Diz o texto que eles despedem a multidão e levam a Jesus assim como estava para o barco, e assim eles zarpam, e o texto diz que outros barcos os acompanham. Então eles estão atendendo, cumprindo a ordem de Jesus, depois de um dia abençoado por Cristo, abençoado por Deus. Muitas pessoas ali daquela multidão tiveram seus pedidos, suas necessidades socorridas, seus pedidos atendidos. E agora Jesus então chama os seus discípulos para ir para o outro lado, para outra margem, e os discípulos então partem com o barco. Ali no barco Jesus deita-se, Jesus toma um travesseiro e na polpa do barco Jesus descansa. Diz o texto então que eles estão nas águas e ali os discípulos, homens conhecedores da navegação, acostumados à pesca. Sim, tinham outros que não tanto, mas quem estava ali coordenando o barco, tinha ali Pedro, Tiago, João, André, pessoas acostumadas à pesca. E o texto diz então que ali eles estão seguindo conforme a ordem de Jesus. Mas a palavra nos diz que eles são surpreendidos. O versículo 37 diz: Ora, levantou-se grande temporal de vento, Grande temporal, é um temporal imenso, porque nós estamos aqui falando sobre o Mar da Galileia, ou um lago de Genezaré. O Mar da Galileia é um lago de água doce, onde ele tem 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, e o seu ponto mais profundo gira em torno de 41 a 43 metros de profundidade. Ali o lago, o Mar da Galileia, ele é cercado pelas montanhas ali da Galileia, de Gunlã, e ali tem o Monte Hermon. Então os ventos que vêm por ali, eles acabam afunilando naquela região, porque o Mar da Galileia ele é abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, inclusive. Então isso vem de um momento. Não havia uma previsão, o texto não nos mostra que havia uma previsão de tempestade. Eles são surpreendidos por essa grande tempestade de vento. E ali a tempestade se torna tão grande, o vento, que ele faz com que a água se agite de tal maneira que forma ondas, e as ondas ali vão arremessando o barco de um lado para o outro, e a situação ali se torna tão terrível, que diz o texto no versículo 37, que o barco já estava começando a encher-se de água. Então os discípulos, imagino eu, que estão gastando toda a sua energia, todas as suas tentativas, todo o seu conhecimento, mas o pânico vai tomando conta, o desespero, a angústia, a ansiedade em olhando aquela situação, e os olhos deles vão logo em direção a Jesus, e não só os olhos, mas ali também eles vão em direção a Jesus, e as palavras desses homens se tornam palavras pesadas.
porque diz o texto que eles falam: Mestre, não te importa que pereçamos? Né? Essa palavra deles tem o mesmo sentido de que se eles tivessem: Senhor, enquanto o Senhor está preocupado em descansar, enquanto o Senhor está pensando só no Senhor mesmo, nós estamos aqui perecendo. Nós estamos aqui a ponto de morrer, de naufragar e morrer. Nossas palavras diante das circunstâncias que nos mostram quem realmente nós somos, pessoas que nós não temos o controle de todas as coisas, nós somos pequenos, nós somos frágeis. A palavra diz que nós somos pó, e diante das circunstâncias nós começamos a ficar aflitos e angustiados. Nós temos visto isso nos nossos dias. Diante das circunstâncias, pessoas trocam ofensas pelas redes sociais, pessoas entram em desespero e pânico. O que será de nós se nós não trabalharmos, se nós não fizermos por meio de nós mesmos? Como nós sobreviveremos? Assim estava o coração dos discípulos, que já tinham gastado todas as suas energias, todo o seu conhecimento, e ali, quanto maior era o esforço, mais eles se deparavam com a verdade de que eles não dominavam sobre todas as coisas. Então a palavra deles diante de Deus, a palavra deles para Jesus era: Mestre, o Senhor não se importa conosco. Assim como muitas pessoas nesse momento olham para a situação do nosso país, olham para a situação mundial e sentem como se Deus estivesse indiferente, como se Ele estivesse dormindo. Olha que interessante que o texto nos mostra: Jesus na polpa do barco, dormindo, e não simplesmente dormindo porque foi acometido do grande cansaço, mas um descanso planejado, porque ali ele está com um travesseiro, uma espécie de travesseiro, uma almofada, descansando, né? Então ali o desespero e o pânico tomam conta, mas há uma coisa boa no meio disso tudo, né? Eles vão para Jesus. O desespero, a angústia, o pânico, o medo leva a Jesus, né? Leva o homem a estar diante de Jesus. E Jesus, diz a palavra, ele levanta, versículo 39 diz: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Interessante pensarmos que os discípulos estavam cumprindo uma ordem de Jesus. E mesmo cumprindo uma ordem de Jesus, eles são acometidos pela tempestade. Às vezes nós achamos, né, que as coisas difíceis, ruins aos nossos olhos acontecem porque nós estamos em desobediência. Mas esse texto nos mostra que mesmo em obediência nós passamos por dificuldades. Porque a palavra do Senhor, o próprio Cristo nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos entender que mesmo fazendo e obedecendo a palavra de Deus, nós passaremos sim por dificuldades, por desafios, por lutas. E foi isso que aconteceu com os discípulos. E essas dificuldades, essas lutas afloram no nosso coração quem realmente nós somos, em que momento nós estamos, qual é o tamanho da nossa fé, em que direção está a nossa fé. Porque nós olhamos para os nossos dias e nós vemos pessoas se voltando para Deus, pessoas buscando ainda mais o Senhor Jesus, pessoas buscando ler mais a palavra, pessoas buscando orar mais, pessoas buscando renovar na sua casa o culto, juntar a sua família, reunir a sua família e cultuar juntos ao Senhor, cantar mais. Eu tenho visto pessoas ali tocando violão, cantando, junto ali dos filhos, louvando ao Senhor, contando histórias bíblicas, lendo a Bíblia com a palavra, mas eu tenho visto também pessoas ali reclamando, pessoas murmurando, pessoas xingando, pessoas aflorando umas às outras ali, pessoas rejeitando ajudar uns aos outros. Então nós vemos ali o aflorar do coração do homem, quem nós realmente somos, pecadores, né? E aquilo que Cristo está fazendo no nosso coração, nos redimindo e transformando a nossa vida, santificando a cada um de nós. E a santificação ela é um processo, mas é um processo que tem que estar prosseguindo avante, tem que estar amadurecendo, tem que estar florescendo para frutificar e glorificar o nome do Senhor. Nós não podemos ser daqueles que voltam, que retrocedem, aqueles que voltam ao leitinho, mas nós temos que passar ao alimento sólido. E os discípulos, nesse momento de desespero, eles pedem socorro a Jesus. E Jesus se levanta e com a palavra,
Olha que extraordinário, com a palavra o Senhor repreende o vento. E o que me chama a atenção é que o que começa todo esse caos ali na vida dos discípulos, ali com Jesus, ali nessa travessia, é o vento, né? E o interessante é que todo esse caos que gira em torno ali do barco, né, leva o coração dos discípulos a reclamarem de Jesus, mas como se acontecendo alguma coisa com a embarcação, aconteceria só com eles. Que o fato de Jesus estar dormindo era como se não se estivesse importando com eles, como se só eles fossem naufragar. Mas precisa estar atento a todas as coisas, porque Jesus, ele não está fora do barco, Jesus está no barco e Jesus está descansando dentro do barco, né? E Jesus então levanta-se e Jesus repreende a causa de todo o problema, ele repreende o vento. E ele diz assim, acompanha comigo a leitura, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Então ele repreende o vento, mas ele diz ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Jesus soluciona o problema era o vento, e Jesus acalma o mar. Então ele resolve as dificuldades, as diversidades externas que os discípulos estão passando. Ele então repreende o vento, o agente do caos, ele acalma as águas, aquele que a circunstância saiu de todo o controle, agora volta a se acalmar, e Jesus então agora ele vai direto aos discípulos, tratar o coração dos seus discípulos, né? Então as dificuldades, elas são também uma escola a cada um de nós. Através das dificuldades, através das lutas, dos desafios, nós amadurecemos. E nós não seremos mais os mesmos depois desse momento em que nós estamos vivendo, um momento mundial, um momento onde essa pandemia colocou todo mundo de quarentena. Os nossos filhos, os netos, né? Aliás, os nossos netos, bisnetos, estarão estudando na história esses acontecimentos que nós estamos vivendo hoje, se assim Deus permitir, se essa for a vontade de Deus, se Ele não voltar antes disso, na verdade, mas que essa situação aqui, né, ela está nos ensinando. Então nós não somos mais os mesmos de quando tudo isso começou, nós não seremos mais o mesmo depois que isso passar, e eu peço a Deus que nós sejamos melhores do que nós somos hoje. Melhores em que sentido? Em uns verdadeiros adoradores, pessoas que buscam e confiam mais no Senhor e sabem descansar mais em Deus. Por quê? O que acontece com os discípulos quando tudo se acalma? Diz o texto, então, versículo 40. Então Jesus dirige a palavra aos seus discípulos, depois de dirigir a palavra ao vento, dirigir a palavra ao mar, agora ele vai e dirige a sua palavra aos discípulos e diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Né? Há algumas versões, né, traduções que diz: por que vocês estão com medo, né, desse jeito? Né? O que está acontecendo com o seu coração que não está confiando? Né? E por que os discípulos precisavam confiar em Jesus? Por que eles precisavam confiar? É lógico, eles tinham que fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance, como eles sempre fizeram, né, nas travessias, nas pescas. Cada um tem que fazer o seu papel, como cada um de nós temos que levantar, trabalhar, estudar, nós temos os nossos afazeres, tudo aquilo que Deus colocou e confiou nas nossas mãos. Mas nós não podemos nos esquecer que Ele está no controle. Então, por que os discípulos esqueceram, né? E por que eles deveriam confiar, né? Então, uma das coisas que nós vemos é a palavra de Jesus no versículo 35, que diz: passemos para a outra margem. Havia um objetivo, um propósito, a outra margem. E havia uma palavra de Jesus: nós vamos passar para o outro lado. Então, se o Senhor falou, é porque vai acontecer. Então a importância de nós estarmos atentos à palavra do Senhor, sempre recorrermos à palavra do Senhor, sempre termos a palavra do Senhor gravada no nosso coração, para nós consultarmos constantemente o que o Senhor disse a esse respeito. Então toda vez que nós estivermos começando a nos sentir angustiados, preocupados, ou enchendo o nosso coração, nossa mente de questionamentos, nós devemos nos voltar para a palavra. O que o Senhor diz a respeito de tudo isso, a meu respeito inclusive, né? E o Senhor Jesus tinha dito: nós vamos passar para o outro lado. Segunda questão também, o Senhor estava no barco.
né? Jesus não estava fora do barco, o Senhor Jesus estava no barco junto deles, e o Senhor Jesus diz: passemos para o outro lado. Então Jesus deixou muito claro: eu e vocês, nós estaremos saindo daqui e chegaremos ao outro lado. Então, se Jesus diz, é porque vai acontecer. E vai acontecer por quê? Por qual a garantia que vai acontecer? Ele está no barco. E ele diz que estará conosco, né? Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós não podemos esquecer esses momentos difíceis de dúvidas, nós não podemos nos esquecer. Nós temos que fazer sim a nossa parte. A palavra diz que nós temos que ser prudentes e sábios, mas nós também temos que descansar no Senhor, confiar nele e saber que o mais ele fará, né? E ele fez. Ele estava no barco, né? A terceira questão aqui, o terceiro ponto é que o porquê deveriam confiar e descansar, né? Por que a fé deles deveria demonstrar uma segurança e não um desespero? É porque Jesus estava descansando no barco. E um descanso proposital. Jesus não foi derrubado pelo cansaço, né? Como eu já falei, né? Jesus deita e ele ainda tem um travesseiro. Então, quer dizer, foi um descanso proposital, planejado. Sim, tinha o cansaço, né? Mas ele não foi vencido pelo cansaço. Assim como nós não vamos ser vencidos pelo cansaço, mas nós vamos descansar propositalmente no Senhor. E qual será o nosso travesseiro para que nós possamos deitar a cabeça e descansar, né? A palavra diz: deito e logo durmo, porque o Senhor cuida de mim. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas ele fará. A palavra diz que ele dá aos seus amados enquanto dormem. A palavra do Senhor nos diz que o guarda de Israel, ele não cochila nem dorme, ele cuida de cada um de nós. A palavra do Senhor está cheia das promessas, e para que o nosso coração possa ser sustentado em todo o tempo. Então, por que descansar no Senhor? Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor está no barco e o Senhor diz que nós estaremos chegando ao outro lado. Nós temos um propósito, nós estamos aqui ainda. É porque o propósito de Deus a nosso respeito não se cumpriu. Não é hora de ir embora, nenhum mal vai nos alcançar. Nós não nos faltará o pão. A palavra do Senhor diz: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Então nós sempre teremos o que comer, o que vestir. A palavra diz: olha para os lírios do campo, olha para as aves dos céus. O Senhor, ele faz muito mais porque ele nos ama, não é verdade? E o texto diz ainda assim, né? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a questão de Jesus provoca no coração dos discípulos ali a pergunta de Jesus: como é que não tendes fé? Causa uma revolução dentro do coração dos discípulos, mas uma revolução muito boa, aonde os tira do lugar de conforto e os leva agora a grandes descobertas, não é verdade? Porque o texto diz assim: quem é esse, né? Versículo 41, possuídos de grande temor diziam uns aos outros. Eles começaram a compartilhar ali a respeito de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Em meio a tudo que acontece à nossa volta, a gente começa a conversar uns com os outros e começa a compartilhar os grandes feitos. Isso é evangelizar, isso é contar as boas novas. E ali eles começaram dizendo uns aos outros: quem é esse que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Quem é esse Jesus? E nós, olhando para essa palavra, nós vemos que Jesus está os levando a lugares mais altos. No meio de toda essa tribulação, o nosso Deus está nos levando a um lugar mais alto ainda. O Senhor Deus está nos ensinando a sermos igreja além das paredes. Quanto nós oramos a esse respeito, quando nós compreendemos na palavra do Senhor que igreja não é um lugar, não é um prédio, somos nós. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós estamos orando pelo avivamento da igreja? E o avivamento da igreja não começa no prédio, começa no nosso coração. E nós temos aprendido a ser igreja agora, a começar como? Individualmente, cada um individualmente buscando mais ao Senhor. Em família, cada um agora tem a sua família reunida ao redor da palavra de Deus. Como lar, cada lar agora se torna uma igreja. E o que seria essa igreja agora que cada lar se torna? Um lugar de culto, de
consagração, um lugar que honra e glorifica o nome do Senhor. Cada lar espalhado por toda a cidade, espalhado por todo o estado, pelo país e pelo mundo, onde as pessoas que ainda não conhecem o nosso Deus podem olhar e podem ver como é que o povo de Deus vive na graça e na misericórdia do Senhor, e como o povo passa a conhecer ao Senhor e como o Senhor tem se tornado conhecido através de cada um de nós. Olhando para o texto e olhando para as perguntas dos discípulos, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu queria só, bem rapidamente, que você olhasse para os outros capítulos, né? Se você olhar para a sequência do texto, capítulo 5, nós vamos ver Jesus chegando ali diante do Geraseno e libertando um homem que nem cadeias podiam conter. Um homem que estava lançado à própria sorte, um homem que estava excluído da sua família e da sociedade, um homem que vivia entre os túmulos, um homem que andava nu, desesperado, angustiado, escravizado, humilhado por Satanás, um homem que diante de Cristo ele é liberto grandemente. E ali nós vemos também um povo que rejeita ao Senhor, apesar da grandeza, apesar do milagre, apesar da libertação de Cristo na vida desse homem, as pessoas ali daquele lugar o rejeitam. Nós vemos ali também um pai desesperado porque a sua filha de 12 anos ela está à morte. E nós vemos um Jesus vencendo a morte, esse Jesus que acompanha Jairo, vai até a sua casa e traz de volta à vida a sua filha, a alegria a sua família, que abençoa. Um Jesus que olha para uma mulher que há 12 anos sofre de uma doença gravíssima, uma hemorragia, perde sangue, humilhada, uma mulher ali que é excluída, uma mulher que perde todos os seus bens, gasta todos os seus bens, e o simples toque na barra da veste de Jesus ela é curada, mas quando Jesus olha e fala com essa mulher, a sua vida é transformada completamente. E assim nós vamos seguir, né, a palavra e ver que os discípulos são levados com Cristo e por Cristo a lugares ainda mais altos. Diante disso tudo que nós estamos vivendo, nós somos levados a lugares mais altos. Saudade, sim, muita saudade. Grande saudade de estar com vocês lá na igreja, cultuando, cantando ao Senhor. Mas certamente, se Deus assim permitir e nós chegar o tempo de nós voltarmos a nos reunir, eu creio que nós seremos uma igreja muito mais forte, porque as nossas famílias se tornam mais fortes a cada dia, aos pés do Senhor. Agora, se você não está aproveitando esse tempo para estar aos pés do Senhor, reunindo a sua família à luz da palavra de Deus, não perca mais tempo, né? Não deixe a oportunidade passar, é que você possa ser abençoado pelo nosso Senhor. Que assim Jesus abençoe grandemente o seu coração, que você confie no Senhor e se lembre, o Senhor está no barco e Ele jamais vai te abandonar. O barco não vai afundar, porque Cristo é o quem sustenta e pela sua palavra toda a tempestade se acalma. Deus abençoe grandemente, que você continue perseverante no caminho do Senhor, não temas, creia somente. Amém? Nós vamos orar e depois nós vamos receber a bênção. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor e temos os recursos para isso juntos, onde através, ó Deus, da tecnologia, nós estamos um pouco mais perto. Mas não é a tecnologia quem está nos unindo, mas é o sangue do Senhor Jesus. É quem nos une, nos torna um com o Senhor e uns com os outros, e nos faz igreja. Igreja além das paredes, uma igreja, ó Deus, que alcança até os confins da terra. Que a bênção do Senhor acompanhe cada um, que a bênção do Senhor, ó Pai, toque cada coração, cada família e cada lar, esteja sustentando no nome de Jesus. Vamos receber a bênção? E agora, Igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai e as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo e sobre o seu povo permaneça hoje e sempre em cada lar. Amém e amém. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor abençoe todos os seus dias e até breve. Continue orando firmemente, brilhando e amando ao Senhor Jesus. Um grande abraço.